Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 até o final do versículo 18. João, capítulo 20, façamos a leitura do versículo 1 até o final do versículo 18. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhe: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia mesmo, Pai, essa noite reservada todas as terças-feiras para o ensino da Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou diante de nós, no nosso idioma, Senhor. Assim temos até fácil acesso de adquirir uma Bíblia, Senhor. Te agradecemos por homens e mulheres que até deram as suas vidas para que a Tua palavra chegasse até nós, Pai, ao povo,
Mas, Senhor, te somos gratos por isso, mas isso não é suficiente. Nós precisamos mesmo da ação do Teu Espírito Santo, porque essas coisas, conforme a Tua palavra diz, só podem ser entendidas, discernidas, Pai, espiritualmente. Então, pedimos, suplicamos mesmo a ação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, de acordo com o Teu propósito, de acordo com a Tua vontade, da forma que o Senhor quer falar a cada um de nós. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos, poder vos assentar. Meus amados, lá na congregação, nós estamos estudando, lá no João Paulo, estamos estudando o Evangelho de João. Eu estava olhando nas minhas anotações, nós começamos o estudo no dia 11 de janeiro de 2012. Quer dizer, 11 de janeiro agora vai para 6 anos, né? O tempo passa muito rapidamente, sabe? E nós começamos já esse capítulo 20, estamos no capítulo 20, né? Talvez a gente emplaque aí os 6 anos, né? Talvez nós ainda vamos chegar até lá. E entramos assim no capítulo 20, que fala da ressurreição do nosso Senhor. E como a gente faz, né? Versículo por versículo. E aqui, né? Capítulo 20, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Falando assim a respeito da ressurreição, o primeiro nome que a gente vê aqui é de uma mulher chamada Maria Madalena. Assim, na década de 1980, foi a década da discoteca, né? A discoteca. Às vezes, quando a gente vai ali para o Estúdio 5, você passa ali naquela área que eles fazem exposição, shows, essas coisas. Aí tem lá Estúdio Disco, né? Estúdio Disco, que é uma programação que eles fazem lá. Eu acho que é regularmente, de vez em quando aparece lá. Eles tocam as músicas de discoteca e o pessoal se veste daquela época, né? E eu me lembro que tinha uma música de discoteca que o refrão, não sei se era o nome da música, mas o refrão da música era assim: I'll never be Maria Magdalena. Não sei se vocês, o pessoal daquele, tu não, né? Esse que balançou a cabeça aqui, o Juan, não é nem nascido. Estou brincando. Não sei se vocês se lembram dessa música, que a tradução é: eu nunca serei, eu jamais serei Maria Madalena. Jamais serei Maria. Não sei se a Maria Madalena que ela estava se referindo, a cantora se referia, era esta Maria Madalena, não sei, né? Na verdade, eu tinha verdadeira abominação por música de discoteca. Eu achava horrível, né? Até hoje, detesto a música de discoteca, né? E não sei se ela se referia a essa Maria Madalena. Nunca serei, eu jamais serei Maria Madalena, né? Mas eu acho que isso é uma grande tristeza, né? Não ser como Maria Madalena, né? Porque, meus amados, essa mulher, ela viu o Evangelho, assim, viu o Evangelho, né? A gente fala de ouvir o Evangelho, mas ela presenciou o Evangelho, né? O que é o Evangelho? Qual é a definição do Evangelho? Que Cristo, né, é 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e
ressuscitou ao terceiro dia, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E essa mulher viu, presenciou o Evangelho, né? Veja só, Marcos capítulo 15. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 15. Aqui do Marcos capítulo 15, versículo 33. Marcos 15, 33 em diante diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, morreu, né? E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então ela viu a morte do Senhor, a morte. E Cristo morreu pelos nossos pecados, ela presenciou, não é? Não somente a morte, né? Mas ela viu também o sepultamento. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, né? Olha aqui o versículo 42, né? Ao cair da tarde, aqui do mesmo capítulo 15 de Marcos, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Ela viu, não é? O sepultamento. O sepultamento. E lá em João, né, João capítulo 20, nós lemos a história, não é? Ela viu Jesus pensando que era o jardineiro, né? Perguntou, né? Onde estaria o corpo do Senhor, né? Versículo 16, disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Ela viu a morte, ela viu o sepultamento e ela viu a ressurreição, ela viu o Evangelho, essa mulher, né? Eu quero ser, eu sou como Maria Madalena, né? A nossa cantora, eu não quero ser, né? Eu jamais serei, né? Viu o Evangelho. Meus amados, aqui João, ele destaca esta mulher indo ao sepulcro. Ela não foi a única a ir ao sepulcro, né? Nós lemos, mas o João destaca apenas ela aqui. Eu estava lendo um comentarista, um homem até que muito bom, assim, mas ele disse assim, ele escreveu o comentário dizendo: eu estranho porque João disse, o fato de João ter dito
que Maria Madalena foi sozinha ao sepulcro, mas se você ler, ele não está dizendo aqui que ela foi sozinha, né? Ele está destacando, né? E me parece que o texto até diz aqui, né? Depois que ela viu que a pedra estava revolvida, versículo 2 do capítulo 20 de João, então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, que era o próprio João, né, escritor do Evangelho, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ela está falando no plural aqui, não é? Então não foi só ela, não é? Não sabemos, se tivesse sido só ela dizer, eu não sei onde o puseram, né? Inclusive, quando ela fala para Jesus, pensando que era o jardineiro, aí ela diz, eu não sei, né? Porque ela está sozinha ali, falando com ele, né? Mas ela diz, não sabemos. Então, ela não foi só. Mas João faz questão de enfatizar essa mulher. Essa mulher foi destacada. Ela era uma das mulheres que serviam ao Senhor. Ela viu o Evangelho, agora a gente vê assim a sua entrega ao Senhor. Ela servia ao Senhor, ela servia aos outros discípulos, Volte lá para Marcos. Teve um versículo aqui que eu não li, na Marcos capítulo 15. O versículo 41, né? O versículo 40 diz assim, Marcos 15, 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé. Olha o versículo 41. As quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Era uma das mulheres que serviam. Existia um grupo de mulheres que serviam a Jesus e aos discípulos, né, nas suas viagens. O pastor Frederico dizia que ele tinha algumas marcas de mulheres, né, assim, na história, assim, quando Jesus viaja, né, ele dava como exemplo, quando Jesus estava num barco, a Bíblia diz que Jesus estava reclinado sobre um travesseiro. Aí o pastor Frederico dizia assim, isso é coisa de mulher, né? Porque se fosse só pescador mesmo, o que o pescador faz? Ele enrola a rede dele e usa como travesseiro, né? Mas ele estava sobre um travesseiro. Isso deve ser cuidado de mulher, isso aí, né? A delicadeza, né? O cuidado. Então eram mulheres que serviam. Agora, meus amados, veja essa mulher, não é? Ela é uma das últimas é uma das últimas que a Bíblia se refere, que está ao pé da cruz. Ao pé da cruz, né? Ela é uma das primeiras que está lá observando Jesus sendo colocado na sepultura. Ela é uma das primeiras que vai e prepara, providencia o bálsamo para ir lá, para embalsamar. Ela é, né, a última está, uma das últimas pessoas a estar vendo Jesus e vai ao sepulcro. Veja esse cuidado de madrugada, não é? Ainda era escuro, a Bíblia diz, ela já saiu, para ir ver o corpo de Jesus. A pergunta é, né? Essa entrega, por que tanto amor? De onde vem tanto amor? Meus amados, é porque essa mulher, ela foi liberta.
libertação, sabe? Veja Marcos capítulo 16, versículo 9. Ela teve o privilégio de ter sido a primeira a ver Jesus ressuscitado, a primeira. Mas escute isso. Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. 7 demônios. Não era naquela hora ali, né? Ele tinha expelido antes, né? Claro. Você está vendo ali, é uma mulher liberta e uma mulher extremamente grata ao Senhor. Eu fico pensando, né? 7. Eu imagino assim, que opressão não é alguém ter um espírito maligno dentro de si, invadido, né, no seu corpo. Nós estávamos um dia lá no João Paulo. Que dia era? Era um sábado, era, Flávio? Era um sábado, né? Sábado à noite, terminando as atividades. Aí um rapaz bateu lá e... Pastor, é que tem uma moça ali que está... não sei qual foi a palavra, que está com encosto, alguma coisa assim. Aí eu estava conversando com o Amaral. Aí eu disse, vamos lá, Amaral. Aí ela estava, chegamos, aí o Nivan também foi, Nivan e o Ramon, não sei se... Aí estava lá uma coisa terrível, mulher rolando na lama lá. Bom, não sei se era algum tipo de possessão, mas nós oramos, né, e graças a Deus a moça acalmou. Mas se era realmente, que é uma coisa degradante, né? Uma coisa horrível. Agora imagina, né? 7 espíritos malignos, e essa mulher foi libertada. Imagina a gratidão dessa mulher. Não é de estranhar, não é? De estar ali ao pé da cruz. Não é de estranhar, não, de ver onde Jesus foi sepultado e até mesmo depois da morte, preocupação com o próprio corpo de Jesus. Não é de estranhar, não é? E olhe, não era só ela que servia ao Senhor, outras mulheres também serviam ao Senhor. Veja lá Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 diz assim, ó: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres, escute isso, que haviam sido o quê? Curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Olha que coisa maravilhosa, né? Está vendo como eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Mulheres atormentadas por espíritos malignos, curadas, e serviam, por causa disso, por causa dessa gratidão, elas serviam ao Senhor.
E parece que ser mulheres de posse, né? Tem uma aqui que é até esposa aí de um alto funcionário, né? Um procurador de Herodes. Então, mulheres que, né, estavam lá e serviam, e Jesus ia com seus discípulos de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e elas estavam lá servindo ao Senhor. Mas quem eram? Quem foram essas mulheres? O que elas foram? Mulheres atormentadas pelo diabo. E o Senhor as curou. E elas estavam ali gratas, servindo aqui com gratidão ao Senhor. Com gratidão. Porque houve libertação, né, meus amados? Libertação. E vem uma pergunta, queridos. Por que que muitos crentes fazem tão pouco para Deus? Por quê? Muitos crentes fazem tão pouco para Deus. Acho que eu falei aqui uma vez que teve um rapaz que eu perguntei para ele se ele estava indo para a ceia lá na igreja dele, de manhã também. Ele disse: eu não, já trabalho de manhã, eu já acordo de manhã cedo, todo dia, ainda vou ter que acordar mais domingo para ir para a ceia. Eu fui meio mal criado com ele, sabe? Por quê, não é? Muitos crentes, eu acho que essas mulheres dão a resposta para a gente. Creio que um dos motivos, meus amados, é que falta-lhes gratidão. Gratidão. Falta de gratidão. E talvez essa falta de gratidão, o que é perigoso, o que é grave, é que talvez essa falta de gratidão seja porque talvez essas pessoas não entenderam o que aconteceu na vida delas, se é que aconteceu. Talvez elas não entenderam o que é o pecado. Talvez elas não entenderam o que é a condenação eterna. Talvez elas não entenderam a obra de Jesus Cristo na cruz. Por isso falta-lhes gratidão. É perigoso isso, não é? Elas não entenderam o amor de Jesus. Olha, um versículo que a gente tem falado tanto, né? 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5. Versículos 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Eu estava, só para falar, essa palavra constrange, eu estava vendo uma reportagem sobre um rapaz, não sei se foi no Rio de Janeiro, que ele assediou publicamente uma moça. E a moça processou, ele foi levado para o tribunal, e o juiz, ele absolveu o rapaz, porque ele disse assim: não houve constrangimento. Aí eu uma celeuma assim, pessoal falando, porque a palavra constrangimento tem dois significados, né? Uma pode ser fazer passar vergonha, não é? Você fica envergonhado, né, nesse sentido. Ou constranger também pode te forçar a fazer alguma coisa, né? Então, quando as pessoas disseram, claro que houve constrangimento, a mulher ficou envergonhada porque ele fez em público e tal, mas o juiz não estava falando constrangimento nesse sentido, ele está dizendo que ele não forçou a mulher a fazer nada, né? Aí assim, constrangimento é em que sentido aqui, né, que está falando, né? É de você ficar perplexo, envergonhado, ou de
te impulsionar a fazer alguma coisa. É as duas coisas, meu irmão. O amor de Cristo nos constrange nos dois sentidos, não é? Eu, um miserável pecador desgraçado, Jesus vem e desce. Deus desce do céu, se faz homem. Quem sou eu? A gente canta na ceia: que poderia em mim achar para tais afrontas suportar? Não é de você ficar perplexo, não é? Mas ao mesmo tempo esse amor nos constrange. Ele fez tanto por mim, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim agora? Não é? O próprio versículo fala isso, né? Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, né? Não viva mais para si, agora você vai trabalhar para Deus. O amor de Cristo te impulsiona para trabalhar para o Senhor. Mas aí a pessoa tem que entender, não é? O que foi isso? O que é a morte? O que significa Jesus ter vindo aqui? Jesus ter vindo aqui. Então, será que muitos trabalham pouco para o Senhor porque não entenderam? Será que entenderam o Evangelho? Será que entenderam a obra do Senhor? Será que entenderam o amor do Senhor? Esse amor não impulsiona a fazer nada? Assim, tem uma história maravilhosa, né? Lucas, capítulo 7. Você sabe, né, da história da mulher pecadora. Veja, né? Mulher pecadora. Lucas 7,36, né? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que é uma mulher da cidade, pecadora. Alguns dizem que essa mulher é Maria Madalena, mas não tem nada, você não tem nada que garanta, né? Que seja. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 50 denários e um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A gente precisa ler com cuidado esse versículo 47. A gente pode entender o contrário. Jesus disse assim: por isso eu te digo,
perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Dá a impressão assim que os pecados dela foram perdoados porque ela amou a Jesus. E claro que é justamente o contrário, né? A gente não ama Jesus, aí ele, por causa do nosso amor, ele perdoa nossos pecados. A palavra de Deus diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou por causa do amor dele. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, o que o Senhor está dizendo é mostrando a evidência aqui, né? Perdoados lhes são os seus muitos pecados. Porque qual é a evidência? Porque ela ama muito. Ela sentiu que os seus pecados foram perdoados. E a evidência é que ela ama muito, não é? Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, né? Pouco se perdoa, não tenho assim muito pecado não, né? Eu tenho uma colega de trabalho. Uma vez eu fui convidado para, quer dizer, eu fui convidado não, eu me convidei, né? Para dar uma mensagem de Páscoa lá na escola. E na semana da Páscoa, né? Aí para os alunos todos. E aí falei de pecado e tal. Aí essa professora, quando terminou tudo, nós fomos para a sala dos professores. Aí ela falou assim bem alto, não falou para mim, né? Falou para todo mundo assim. Ela disse: eu não me considero assim tão pecadora, não. Não me considero, né? Não tem muito pecado não, né? Não me considero assim tão pecadora. Uma mulher dessa ama ao Senhor, ama Jesus. Não tem muito pecado não, né? Quem pouco se perdoa, pouco ama, né? Eu creio que os pecados dela não foram perdoados, né? Com certeza. Mas essa mulher, né? Esta mulher entendeu o perdão. Essa mulher sabia o seu pecado, entendia o seu pecado. E por isso que ela deu o melhor que ela tinha, né? Vocês sabem que esse alabastro, né? Era uma pedra valiosa, era um tipo de pedra que se fazia o vaso, né? E lá dentro se colocavam. Dizem que só usavam esse unguento em duas oportunidades. Uma era o sepultamento, né, de uma pessoa, derramava esse perfume, ou quando a mulher ia casar, né? Cadê a Rebeca, né? E ela derramou não na cabeça do Senhor, derramou nos seus pés. Nos seus pés empoeirados, né? Que o Simão não teve nem a consideração de lavar, né? Mandar um servo lavar os pés de Jesus. Porque entendeu, meu amado, a salvação, entendeu, né? Tem um outro exemplo maravilhoso também aqui em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Eu estava até brincando com o pessoal lá do João Paulo, que tem uma música que cantou muito, a música gospel, né? É como Zaqueu, eu quero subir, né? Sabe?
Como Zaqueu, eu quero descer, né? Que ele desceu com alegria, né? Rapidamente. É melhor assim, como Zaqueu, eu quero descer, né? Para encontrar com Jesus, né? E desceu a toda pressa, né? E o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha aí, pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse é um homem que viu o amor de Deus. Que testemunho maravilhoso, né? Você já parou para pensar nisso aqui? Ele era um cobrador de impostos. Já era odiado por causa disso, ser cobrador de imposto, né? Você imagina um dia o seu Zaqueu chegando lá na sua casa, né? Batendo na sua porta. Tem que cobrar um imposto, né? Aí você faz lá as contas, você paga. Depois você vai ver a conta direitinho. Aí você diz assim: esse homem me levou R$100 a mais. Esse ladrão. Alguns dias depois esse homem bate a porta de novo, né? Você vai olhar, né? Zaqueu, né? Lá vem de novo, né? O pilantra, né? Aí o Zaqueu disse: posso falar com você? Ele disse: eu quero lhe dizer que está aqui os R$100 que eu tirei a mais de você. É 4 vezes mais, né? E te dá mais quanto? Mais 400, né? Aí você vai olhar e você segura o dinheiro, né? Diz: seu Zaqueu, muito obrigado. Mas por que isso? Ele disse: porque agora eu sou uma nova criatura. Aí, né, cumpre-se aquilo que a Bíblia diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Você não glorificaria a Deus de um homem dizer: eu estou lhe restituindo aqui, né? 400% aqui. Toma o que eu levei e 400% de restituição. Você não louvaria a Deus? Por que esse homem fez isso? Porque ele entendeu o amor de Deus. E ele ainda diz: eu vou dar metade dos meus bens. Não esqueça, ele era maioral dos publicanos, chefe dos publicanos e rico. Se resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Esse homem entendeu. É aí, depois que ele fala isso, versículo 9: então Jesus lhe disse, depois que ele falou isso, depois que ele falou o que ele ia fazer, então Jesus lhe disse: o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Está provado que houve salvação. Provado. Está mostrando pelas suas obras que houve salvação. Só depois que ele fez essa declaração que o Senhor disse: houve, agora sim, a evidência de que houve salvação nessa casa. Né? Então, meus amados, Maria Madalena, não é? As outras mulheres, a mulher pecadora, Zaqueu, fazendo por amor, porque entendeu o amor de Deus e foram trabalhar para o Senhor. Entenderam o amor de Deus, eram gratos, né? Para finalizar, meus amados, eu queria só falar uma coisa assim, algo que a gente aprende dessa mulher. E eu vou lhe falar porque
Eu tenho escutado isso, conversado com pessoas, tenho escutado algumas pessoas, elas têm assim uma certa tristeza. Elas me dizem assim: pena que eu me converti tão tarde, né? Pessoas que, né, eu vivi tanto tempo no mundo. É só uma palavra, né? O Senhor colocou no meu coração. Talvez tenha alguém aqui que pense assim. Meu amado, não pense assim não. Essa mulher não ficou pensando, não é? No tempo. Não. Ela olhava para Jesus, né? Olhando para Jesus, estava ao pé da cruz, estava lá na sepultura, estava procurando o Senhor e encontrou. Ela não estava olhando para ela, não. As coisas antigas, meus amados, já passaram. Não é? Sirva ao Senhor no que Deus colocar para você fazer. Sirva. Não fique pensando, né? Ela não pensava nessas coisas. Claro, pensava pela libertação como gratidão, mas não ficava remoendo, né? Não, ela procurava o Senhor, procurava servir ao Senhor, de cidade em cidade, e foi fazer, né? E nós temos o testemunho. Ela foi a primeira vez Jesus ressuscitado, né? E nós temos o testemunho do último que viu Jesus ressurreto. Quem foi? Foi o apóstolo Paulo, não foi? O último, né? Maria Madalena foi a primeira, Paulo foi o último. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, nós já vamos terminar. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 5. Ele falando que Jesus, falando do Evangelho, né? Jesus morreu e ressuscitou. Versículo 5, 1 Coríntios 15, 5. E apareceu, veja, olha a sequência que ele vai dizendo. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 homens de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Depois de todos, foi o último, né? O último. Você sabe da história desse homem, né? O último a ver o Senhor. Todo mundo viu na frente dele. Ver o Senhor ressurreto, né? Versículo 10, versículo 9 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas escute, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele tinha consciência, né, de que Deus estava usando como instrumento, né? Sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Mas espera aí, né? Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O último trabalhou, Deus usou mais do que todos, né? O último trabalhou mais do que todos que vieram na frente dele. Deus pode fazer assim com você, né? Não fique se lamentando, perdi muito tempo. Deus pode te fazer abundar em toda boa obra, né? Procure saber o que Ele tem para você, né? Graças a Deus, né? A mulher não queria ser Maria Madalena, né? Mas eu quero ser como Maria Madalena, sabe? E eu pergunto a você, né? Você
Você entendeu a graça de Deus, entendeu o amor de Deus? O amor de Cristo te constrange mesmo? Não é fazer o que você quer, o que Ele quer, né? Pergunte o que Ele quer. E trabalhe mesmo de coração para Ele, se você entender o amor dEle por você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pela vida dessa mulher, mesmo esse exemplo. Mulher mesmo escravizada pelo inimigo, Pai, mas o Senhor usou maravilhosamente ela, suas companheiras de trabalho, aquela mulher pecadora, Zaqueu, Paulo, todos esses, Pai, que entenderam mesmo o Evangelho, que por amor passaram a Te servir. Que cada um aqui dos meus irmãos possa entender verdadeiramente o que aconteceu nas suas vidas, entender mesmo a obra da salvação, e que possam trabalhar por gratidão ao Senhor. E muito obrigado, Pai, te agradecemos mais uma vez pela vida do pastor Herbert, que o Senhor continue abençoando aqui à frente do teu rebanho. Te pedimos ainda a consolação, Pai, a família da Carla, até que seus irmãos que ainda não te têm como Salvador, que a própria Carla mesmo possa servir testemunha do Senhor ali na sua família, como ela tem feito. Abençoa o pastor Éder também. Obrigado pela sua dedicação. Um homem que certamente entendeu o teu amor, Senhor. E nos abençoa aqui e fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, muito obrigado pela atenção. Que Deus nos abençoe.